Con el invento de la internet, nuestra vida cambió y mucho, y el conocimiento está muy cerca de nosotros. Pero además del conocimiento, nosotros tenemos muchos charlatanes vendiendo cuentos para que nosotros creamos y así ellos ganen más y más plata arriba de nosotros. Pero varias cosas nosotros tenemos que agradecer, como por ejemplo conectarnos con personas alrededor del mundo y conseguir participar de cursos, escuchar podcasts, leer ebooks y tener mucho conocimiento a mano. Hoy les quiero compartir algunas fuentes muy confiables, muy buenas y pioneras en sus asuntos como agroecología, permacultura, biología del suelo, para que así ustedes consigan informarse con personas que realmente son las mejores en sus campos y también inspirarse en su día a día. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos a mi jardín en el desierto. Hoy va a ser un video un poco distinto. Primero que nosotros no estamos en el jardín en sí porque hay mucha bulla, mucho ruido allá afuera por causa de los vecinos, así que decidí grabar acá. Así que espero que la acústica sea buena y me gustaría entonces que ustedes quedasen acá en ese video porque yo veo muy interesante tener fuentes confiables hoy en día. Porque lo que más vende y lo que la internet muestra para nosotros son esos títulos sensacionalistas y muchas veces ellos no son realmente embasados en la ciencia. Pero si nosotros sabemos por dónde empezar esa búsqueda por conocimiento, nosotros podemos llegar muy lejos y encontrar muchos asuntos, autores, entrevistadores, entre otros, muy buenos. Así que hoy voy a compartir con ustedes 7 personalidades que a mí me encantaría que ustedes aprofundizassem um pouco. Algunas semanas, por ejemplo, yo estoy ocupada, no consigo hacer un video, o ustedes tienen más tiempo libre, como unas vacaciones o fin de semana, y así ustedes pueden utilizar su tiempo yendo directamente en esas fuentes y así encontrar mucho conocimiento de alta calidad que ustedes van a poder aplicar en su jardín, también en su vida cotidiana, y como un conocimiento más para comprender la naturaleza. Bem, eu vou começar então essa jornada mostrando todas essas pessoas que eu idolatro com uma das mais importantes de ela, que se chama Ana Primavesi. Eu la considero como brasileña, pero ella nació en Austria. Ella vino más o menos por los años 40, si no me engano, y se recibió en ingeniería agrónoma. Pero ella percibió que mucho de lo que enseñaban y todo no era bien hecho para a realidade dela acá em Brasil. Ou seja, o que ela pensava e o que ela escreveu em vários livros é que a agricultura que nós utilizamos, a agricultura chamada convencional, ela foi criada em locais então mais templados, como por exemplo, principalmente a Europa. Com a imigração acá para a América, África, se levou essa colonização da agricultura também e utilizamos as técnicas hechas allá em climas muito frios para locais então muito mais calorosos, como por exemplo os tropicales e subtropicales. Ella percebeu que dessa forma nós estamos degradando completamente o suelo. Assim que todas suas investigações foram mais voltadas a los suelos tropicales e subtropicales. E ella ensina maravillosamente isso em vários livros. O mais conhecido de ella é esse, o manejo ecológico del suelo, que há na versão em espanhol, pero vários outros idiomas. Pero ella tem muitos. Esses livros são utilizados em muitas universidades, pero ele é escrito com uma pedagogia extrema. Ella consegue ensinar tópicos muito difíceis, muito elaborados, de uma forma muito sencilla, que uma pessoa que quase nunca escutou falar sobre o suelo consiga compreender. E ella também hizo livros, como por exemplo esse acá,
que me encanta La Convención de los Vientos, que son historias como infantiles, trayendo, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, como nosotros estamos contaminando los ríos, como las lombrices se locomueven en el suelo y se alimentan. De verdad, son historias casi para leer para los hijos cuando ellos van a dormir, pero personas adultas como yo también van a disfrutar mucho. Ella de verdad es una pedagoga increíble. Y ella entonces fue una de las pioneras en el cultivo en suelos tropicales y subtropicales, pero principalmente lo que ella fue conocida fue por traer entonces la palabra agroecología. Traer una forma en la cual nosotros podemos cultivar esses suelos de una forma orgânica, respetando toda la cadena de microorganismos, de nutrientes que hay ahí y restaurando los suelos. La agricultura convencional tende a agarrar, por ejemplo, un bosque muy frondoso, muy rico y transformarlo en una zona degradada de monocultivo. Bien, Alana Primavesi empezó a enseñar entonces como traer esses campos degradados a uma forma entonces mais elaborada e muito rica, tanto de energia como também de diversidade e alimentos. Uma das frases que mais me gusta de la Ana é que ela sempre dizia que as pessoas, os agrônomos, nunca perguntaram o que a planta quer, necessita, e sim o que a indústria pode fornecer, mostrando entonces que a agricultura convencional prioriza a venda de insumos más que lo que as plantas em si necessitam. Ela queria que o suelo é um organismo vivo e se nós tratamos ele, nós vamos a ter concomitantemente nossas plantas muito sanas. Bien, hay varios libros que ustedes pueden conseguir de ellas. Yo tengo toda la colección de ellas, pero esos son algunos de mis favoritos. La Convención de los Vientos, que es más como para lazer educacional, pero es muy leve de comprender. El Manejo Ecológico del Suelo, que es la Biblia de la Ana Primavesi, muy bueno. Y también hay el Manual del Suelo Vivo, que es muy bueno. Pero ella tiene libros específicos también sobre las plagas, las plantas bioindicadoras y todo así, la forma que ella tiene de ver el mundo. De verdad, yo súper recomiendo. E todos esses livros vocês vão conseguir encontrar no sítio anaprimavesi.com.br. Aí também há vários deles que estão em formato espanhol, em inglês também, pero não cream que é muito difícil de compreender. Se vocês veem los em português, vocês também vão conseguir compreender muita coisa. De verdade, Ana Primavesi, graças por seu trabalho. Nosotros vamos a idolatrarla por mucho y mucho tiempo, porque aunque el trabajo fue hecho allá atrás, en 60, 70, años 90, aún así es muy actual lo que ella pasa. Bien, seguimos para el segundo, que sería alguien que vino un poquito después de ella y consiguió poner en más práctica aún su trabajo. Bien, e a segunda personalidade que eu quero trazer para vocês é um austríaco que vino a viver acá em Brasil e a fazer também investigação e ver uma melhor forma de cuidar desses suelos tropicales e subtropicales que nós temos acá em África, em Austrália, entre outros. Eu estou falando de Ernest Goethe. El Ernest Goethe, en realidad, era un geneticista y trabajaba con mejoramiento genético. O sea que él era el responsable en adaptar las plantas a hacer modificaciones genéticas para que esas plantas entonces queden más resistentes a las condiciones que nosotros damos a ellas en el campo, también a los pesticidas, agroquímicos y fertilizantes. Pero depois de um tempo já em seu trabalho, ele começou a perguntar-se: por que nós tratamos as plantas e tentamos melhorá-las para conseguir comportar-se bem em um sistema que não está funcionando bem? Ou seja, que nós degradamos a terra, nós cambiamos o ciclo da água, nós damos químicos muito pesados para elas e assim nós temos que melhorá-las geneticamente para que elas consigam sobreviver. Então, ele começou a pensar, por que nós melhoramos geneticamente essas plantas e não melhoramos as condições que nós damos a elas no campo? Então, ele decidiu largar essa vida de geneticista
vino a Brasil, comprou uma das áreas mais deterioradas que havia allá em Bahia, uma zona que já haviam cortado toda a lenha para madeira, era um suelo muito degradado, em la zona já não chovia mais como antigamente, pero ele decidiu que ele ia implantar um cultivo de cacau nessa zona. Quase todos rieram porque disseram que era impossível, porque não chovia, porque o suelo estava deteriorado, pero ele, com todo o seu conhecimento que ele havia traído e também analisando as áreas nativas, ele começou então a implantar as melhores formas de produzir cacau, pero também continuando esse trabalho que ele já havia começado allá em Suíça, de produzir vegetais, alimentos, granos, em condições mais favoráveis. E nessa búsqueda para buscar a melhor forma de cultivar alimento, ele percebeu que era melhor mesclá-las, utilizar várias formas de plantas, várias profundidades de raízes, várias alturas de doseles, utilizar todas essas formas que as plantas, os micro-organismos e o suelo se interrelacionam. Assim que aunque nós estamos cultivando legumbres, a melhor forma que ele encontrou é utilizando plantas lenhosas também e toda essa miscelânea. E isso ele começou a chamar de agroforesteria. Então, um dos princípios básicos também que ele aprendeu é que assim nós vamos conseguir formar uma forma de cultivo igual que os bosques lo hacen. Tanto os bosques, como as praderas, como as savanas, todos eles têm o mesmo princípio. Primeiro, nós vamos a ter espécies pioneiras que vão colonizar esse espaço, elas vão produzir diferentes tipos de açúcar que vão ser utilizados por os micro-organismos. Algumas plantas vão começar a sombrear o suelo, ou seja que plantas mais elaboradas vão conseguir surgir, alimentando mais aún o suelo, criando matéria orgânica, criando sombra, hasta que nós consigamos chegar ao clímax de plantas então muito viejas que produzem muitos frutos que vão conseguir comportar muita mais vida, como por exemplo mamíferos em las selvas tropicales. O princípio se chama agrofloresta, pero eu não indico solamente conhecer o trabalho de Ernest Goethe para quem tem uma extensão de terra como eu ou muito mais, porque esse princípio nós também vamos agregá-los a nossos huertos, conhecendo essas formas então que as plantas se interrelacionam. Nós vamos conseguir associar hasta em uma maceta muito melhor nossas plantas, ok? Assim que quando falamos em Ernest Goethe, nós vamos associar com agroforesteria e agricultura sintrópica. Pero esse princípio vai ser aplicável em qualquer parte de nossa vida, hasta sem pensar em jardineria e huerto, também vamos conseguir aplicá-lo. E como vamos conhecer Ernest Goethe? Ele tem vários artículos que estão disponíveis também em seu sítio, agendagoethe.com. Aí nós vamos encontrar muito material. Pero ele prefere quedar allá trabalhando em sua chacra, ou seja que outras pessoas começaram a reproduzir seu trabalho, elaborá-lo mais, escrever sobre ele. E todo isso então vai ser através do CPES, um centro então de investigação e educação de todos esses métodos desenvolvidos por Ernest Goethe. Eles também produziram esse livro, A Agricultura Sintrópica, segundo Ernest Goethe, que tem todos os princípios em uma forma muito sencilla de compreender. E eu super recomendo esse livro. Nós vamos a ter a forma impressa, que eu tenho aqui, mas também vai ter a forma online, em la qual nós vamos conseguir ver esse trabalho. E também acá em YouTube, eu vou deixar acá arriba, temos o canal de CPES, onde eu revelo, principalmente, vai ser esses vídeos ensinando de forma prática a poner então esses princípios em el suelo. Super recomendo CPES, Ernest Goethe, Agricultura Sintrópica. Bien, a terceira pessoa que eu quero trazer para vocês seria uma americana que se dedicou então bem cientificamente à microbiologia do suelo. E ela se chama Elaine Ingham. Ela é especialista em todo o que tem a ver com a cadeia trófica do suelo.
Y su fundación también se llama igual, sería Soil Food Web School, en lo cual ellos hacen muchos cursos para enseñar entonces los agricultores a conseguir analizar su suelo, conocer toda la microfauna que existe ahí, conocer las relaciones y así disminuir y eliminar por completo nuestra necesidad tanto de fertilizantes, de químicos y también de traer insumos de afuera para dentro de nuestras tierras. Entonces, básicamente, lo que ella nos va a enseñar serían todas esas relaciones de los microorganismos y de la materia orgánica en el suelo. Ella hace eso de una forma un poquito más pesada, nosotros tenemos que concentrarnos un poquito más para comprender todo lo que ella habla, pero de verdad es genial. Ella abre una cadena de pensamientos que desenrollan entonces muchos pensamientos sobre lo que hacemos y cuál es el impacto en nuestro suelo. Ella hizo mucho su trabajo después de toda la revolución verde que hubo en los Estados Unidos pós-guerra, porque ella empezó a percibir que eso era la causa entonces de la degradación de los suelos y también la disminución del agua potable en el mundo. Bien, yo dije que ella tiene esos cursos, pero ellos son bien caritos, yo voy a ser sincera, yo nunca los hice, no sé si algún día voy a conseguir hacer, porque de verdad, para nosotros acá de Latinoamérica, es un precio exorbitante. Pero como ella quiere traer ese conocimiento para las personas, ella también hace una serie de webinars, que serían entonces como seminarios online en los cuales cualquier persona puede participar y ella invita a otras personalidades, como por ejemplo Ernest Goethe, que ya participó varias veces. Ellos son online, ustedes pueden entonces entrar en el sitio web de ella, que sería soilfoodweb.com. E aí, então, vão inscrever-se e vai chegar por e-mail, então, quando eles têm programado algum dos webinars ou quando eles sueltam algum paper novo, um artigo científico ou um artigo mais sencillo ou também um vídeo em internet. Ustedes podem encontrar ela acá em YouTube por Elaine Ingham, pero também onde há um pouquinho mais de vídeos elaborados em Soil Food Web. Esses dois canais, então, vão trazer seu trabalho. De verdade, é genial. A primeira vez que assisti dos webinars, de verdade, minha cabeça explotou. Foram, creio que, 3 dias, quase o dia inteiro, e não me perdi um segundo, porque era uma palestra, uma charla mais boa que a outra. Ai, Samantha, pero todo lo que você está passando é muito científico, eu não tenho tempo para concentrar-me tanto e ver coisas tão elaboradas assim, me gostaria algo um pouquinho mais relajado para que eu aproveite e aún assim aprenda. Pues bien, yo tengo un nombre que va de verdad revolucionar la vida de ustedes porque ellos traen mucha información y muchas ideas para que nosotros apliquemos tanto en nuestro huerto bien como en nuestra jardinería. De verdad, el ídolo yo lo amo y ese sería el Monty Don. Todos os dias à noite eu termino de trabalhar, leio alguma coisa um pouco mais elaborada e para relajar antes de dormir, eu miro desses episódios da série Gardener's World, que eu vou deixar acá em algum lugar, como se escreve, como vocês podem buscar. E já tem muitos e muitos anos que eles fazem essa série que se passa em Long Meadow, que seria seu jardim em sua propriedade, allá em Inglaterra. Aonde ele vive é algo bem impressionante o que ele consegue elaborar, porque é muito extremo o clima. Creio que é pior que acá em alguns pontos. Primeiro que seu jardim se inunda todos os anos, as plantas quedam submersas por muitos meses, ele tem inviernos muito crudos e aún assim ele tem uns dos jardines mais lindos que eu já vi em qualquer lugar. Ele divide seus jardines então por temáticas, assim que nós podemos ter várias ideias para jardines tipo cottage garden, jardines um pouquinho mais formales, frutales, huertos, cactários, invernadeiros. Ele tem muitas ideias incríveis. Ele também já há uns anos que ele participa do Chelsea Flower, expondo seus jardines. Ele, para mim, é o jardineiro mais famoso e que mais admiro em todo o mundo.
que ele tem muito conhecimento prático. Ele não passa tanto a ciência, aunque em Gardener's World, nessa série, ele traz cientistas a vezes em alguns episódios, mostrando algumas coisas inovadoras que recém descobriram, pero ele tem mais a prática, ou seja, que são coisas como, por exemplo, plantar os diferentes bulbos, sacar esquerres de plantas, como preparar-se para o inverno, como preparar-se para o verano, são coisas assim muito interessantes. Ele também tem livros que são um pouquinho caros, creio que são mais de 3 principais que eles já fizeram, mas ele tem livros também falando sobre os jardins italianos, jardins franceses, também tem séries sobre os diferentes tipos de jardim que existem no mundo, como os americanos, italianos, etc. Formas de jardineria que conseguem englobar tanto um ambiente, obviamente, orgânico, pero que é muito eco-friendly, que ajuda a recomponer o suelo, que ajuda a mitigar o calentamento global, que dá alimento para nossos polinizadores e dispersores, entre outros. Assim que a série Gardener's World eu super recomendo, de verdade, está em minha cabeceira em YouTube, caso solo veo isso, de verdade, super recomendo, vocês têm que conhecerlo. Bem, agora vocês podem dizer, ai Samantha, pero não tenho tempo à noite, se salgo do trabalho, tenho que manejar 1 hora a casa, não tenho tempo para sentar e assistir alguma coisa. Ok, não se preocupem, há mais uma pessoa que me encantaria que vocês conhecessem. E esse seria Joe Lampon, de Joe Behind Your Gardener, como ele habla. Ele tem séries em televisão também tem livros, também hace cursos, alguns cursos grátis que vocês podem ver também em joegardener.com. Pero o principal dele, o jugo del jugo, seria seu podcast, Joe Gardener, que está presente em Spotify, não sei se em alguma outra rede, deixa eu ver por Spotify. Nesse podcast, então, são uma série de charlas com diferentes pessoas, principalmente pessoas que fizeram livros sobre jardineria ou têm algum projeto em jardineria, ele invita e falam sobre os diferentes tópicos. Pero todo isso também orgânico, só habla de jardineria orgânica e muitas vezes ele traz tópicos como, por exemplo, o câmbio climático, como atrair polinizadores, como reconhecer as abejas, sobre mitos em la jardineria. Depois há outro dia que ele habla sobre tips sobre cuidado de tomates. De verdade é muito variado e um episódio é melhor que o outro. É muito bueno, super recomendo. El ponto contra, bien. Joe Lampon está solamente em inglês, ou seja que vocês têm que dominar inglês, pero super recomendo. Monty Don também, sua série em inglês, pero solamente visualizando as imagens, vocês conseguem sacar muitas ideias, então super recomendo. Bem, e mais uma pessoa com conteúdos muito levianos que me encantaria que vocês conheceram, e essa creio que é uma das pessoas que mais me inspirou ao início de minha carreira, porque ele tem a fé que o ser humano ele pode ser mais bem que mal e através de seu trabalho ele mostra isso. Ele seria o John D. Liu. Ele é americano, pero com descendência china e em um dos trabalhos que mais me marcaram, ele volviu a China a um local chamado, quizás eu hable mal, Loess Plateau, em lo qual era um local muito degradado, um dos piores lugares em degradação de China. E o governo, junto com ele e algumas outras pessoas, implantou um projeto para conseguir revitalizar essa parte de China. E foi aí que ele passou, então, da carreira de cineasta. Ele trabalhava para National Geographic, creio que Discovery Channel também. E começou então a entrar mais em la investigação, então como recuperar suelos e melhorar todo o dano que o ser humano hizo. Ou seja que através desses documentários, principalmente esse sobre China, nós percebimos que aunque nós estamos em uma corrente que ano tras ano nós mais perdemos a fé na humanidade, como por exemplo as eleições de nossos líderes, que cada vez mais são negacionistas. Ele mostra que pequenos projetos locais nós conseguimos cambiar realidades muito grandes e inspirar mais pessoas.
Así que John D. Liu, ustedes pueden encontrar en YouTube uno de los mejores videos dele, documentales que él hizo, el Greening the Desert. De verdad, muy inspirador su trabajo. E também eu vou deixar acá para que vocês assistam o documental entonces Green in the Desert em espanhol, também há sua versão em espanhol, Um Desierto Verde. Super recomendo para um dia chuvioso como hoje agora que começou a chover, para que vocês percebam entonces lo quanto nós podemos cambiar com pequenas atitudes. Bien, y la última personalidad que quería traer para ustedes es alguien que yo he descubierto a través de los documentales de John D. Liu, y ese sería Jeff Lawton. Él es un permaculturista, creo que es uno de los mejores profesores de permacultura que yo he conocido. Él aprendió del propio Bill Mollison, que sería el fundador de la permacultura, y aunque ele é inglês, ele reside na Austrália e allá ele tem alguns projetos, como por exemplo o Zeytuna Farm, onde ele dá classes sobre permacultura. Pero o projeto que mais me interessou de Jeff Lawton é em lo qual ele hizo al medio del desierto, em Jordão. O projeto se chama Greening the Desert, que vocês podem encontrar várias coisas também acá na internet e também em Learning Permaculture with Jeff Lawton. Allá ele mostra todo, então, como começou o projeto, como continuou desenvolvendo. Y ese proyecto entonces fue hecho en una de las zonas también bien áridas de Jordán, a donde las personas no tenían cómo producir alimento, los niños tenían mucha desnutrición y a través entonces de reciclaje de agua, de utilizar las mejores plantas, él empezó a crear un oasis al medio del desierto. De verdad es fenomenal y de ahí yo percibí que si alguien consiguió hacer eso en un desierto tan árido como Arica, yo también iba a poder. O sea que igual John D. Liu, él fue una inspiración. Pero él tiene mucha cosa que enseñar sobre permacultura. O sea que en su canal ele traz muita informação sobre tópicos diferenciados em permacultura e como lidar com suelos degradados também e conseguir aproveitar o máximo possível de los recursos que nós temos. De verdade, Jeff Lawton é alguém que vocês têm que conhecer e principalmente sua informação vai estar em YouTube, además de seus cursos, pero também não he hecho ninguno de seus cursos, me encantaria em el futuro. Bien, com essas pessoas, então, creio que vocês vão ter uma ideia de onde eu saco meu conhecimento e quais são as bases fundamentais que criaram esse canal. Bien, entonces esas son las personas que están en la cabecera de mi cama, que yo leo, averiguo y siempre estoy a par de lo que están haciendo día tras día, porque todo lo que hacen es interesante. Há alguns outros quizás que vão aparecendo no caminho, pero isso é a base. Se vocês veem algumas cositas, agarram um pouquinho de cada um deles, vocês vão ter um pouquinho de ideia de lo que passa em minha cabeça e lo que personas alrededor del mundo, Austria, Brasil, Estados Unidos, Austrália, estão haciendo e todos eles se complementam como uma engrenagem muito perfeita. E isso nos traz uma felicidade increíble. Há muitas pessoas em internet, muitos canais para que nós filtremos, pero nós temos que ter o conhecimento que muitos de los que estão acá em YouTube ou em outras plataformas estão mais interessados em produzir plata, cursos para vender, coisas mais sensacionalistas e acabam derrando a informação de verdade, o conhecimento, a intelectualidade e a ciência de afuera. O sea que con esses, ustedes están en buenas manos. Y aunque que ahora ustedes paren de mirar mi canal para poner tiempo también en ver las series de Montedon, de ver los cursos de Elaine Ingham, de verdad me quedo feliz porque ustedes están en buenas manos y van a conseguir acumular mucho conocimiento de calidad. Bien, y obviamente les invito
a compartir com toda a comunidade também as outras pessoas que vocês sigam. Podem deixar acá abaixo e assim compartilhar e mostrar também de onde vocês sacam outros conhecimentos. Alguns quizás não vão ser compatíveis com minhas crenças científicas, outros quizás sim, mas assim nós podemos abrir uma discussão, um debate acá abaixo nos comentários para saber então se nós estamos filtrando bem ou não nossas informações. Bem, esse foi um vídeo com tantas imagens bonitas do jardim e não diretamente de meu jardim no deserto, mas espero que les haya sido útil. Isso era tudo para esse vídeo e nos vemos na próxima semana diretamente de meu jardim no deserto. Hasta la próxima. Tchau.